O interesse é que podemos medir todo o cabo, ou seja, neste caso, por exemplo, o Submerso, temos o cabo de Sines a Fortaleza. Por exemplo, um dos grandes objetivos do projeto Submerso é precisamente isso, é identificar aqueles microsismos que o Orlando estava a falar para prever o aparecimento de um tsunami. Os centros de investigação em todo o mundo muito interessados em trabalhar nestas áreas, incluindo nós, para realmente chegar a esse early warning de eventos que são potencialmente devastadores. E há outra coisa que é muito importante, muitas pessoas podem esquecer, esta tecnologia ainda não se consegue medir em tempo real. No Inesctec temos um propósito: criar um futuro de realização e sustentabilidade com ciência, tecnologia e inovação com impacto. Quer saber de que forma? No Inesctec Science Beats explicamos. Venha daí! Neste episódio do Science Beats viajamos até à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto para conhecer o trabalho que os nossos investigadores aqui desenvolvem na área da fotónica, com particular destaque para a sensorização distribuída em fibra óptica. Entre muitas outras coisas, vamos querer descobrir como é que esta equipa está a usar a luz para fazer com que os cabos submarinos se transformem nos nossos ouvidos debaixo de água e com isso se possa detectar, por exemplo, atividade sísmica. A investigadora Susana Silva e o investigador Orlando Frazão vão guiar-nos nesta viagem pelo mundo da luz e vão contar-nos tudo sobre a forma como as tecnologias ópticas nos podem ajudar a monitorizar infraestruturas críticas, como é o caso dos cabos submarinos, e antecipar problemas. Vamos a isso? Olá, Susana. Olá, Orlando. Olá, Sofia. Obrigada. Mais uma vez, agradecer-vos por terem aceitado o convite para participar neste episódio do Science Beats, que estamos a gravar no mês em que celebramos o Dia Internacional da Luz, e por isso a minha primeira pergunta é precisamente sobre isto, que é como é que a luz se cruza com as vossas carreiras de investigação, como é que vocês vieram cá parar, digamos assim. Começando eu durante o curso de licenciatura em Física Aplicada, na altura o curso tem duas áreas distintas, que é a Física dos Materiais e a Óptica, mas tinha uma forte componente de Física dos Materiais, então logo aí suscitou curiosidade na parte que tinha menos conhecimento. Rapidamente vim parar para aqui, e porque numa das disciplinas que tive na altura falava-se sobre fibras ópticas, que também nós conhecemos na área das telecomunicações, mas eu não fazia a menor ideia que as fibras ópticas podiam ser sensores. E então eu disse, eu quero saber mais sobre isto, e aqui estou eu. E Orlando, o teu caminho foi parecido? Não, o meu caminho é muito diferente. Eu sou fascinado pela ficção científica e quando começaram a aparecer o mundo dos lasers, não é? As suas aplicações dos lasers, comecei a interessar-me. E no liceu havia uma revista de eletrónica que é chamada Elector e tinha os planos para fazer um laser de hélio neon. Claro que fui logo fui ver a loja de eletrónica e não havia nada. No entanto, quando entrei depois na universidade, descobri que esses sistemas estavam a ser feitos nas universidades, aquele kit para fazer o laser de hélio neon. E depois tudo começou. Na altura, o meu interesse era sempre comunicações ópticas. No entanto, surgiram os sensores e fiquei pelos sensores. E já vou perguntar sobre esse trabalho que desenvolvem na área dos sensores. Sim. No teu caso, Susana, o teu trabalho de pós-doutoramento abordou a utilização de fibra óptica para medir parâmetros físicos, e agora vou ler para não me enganar, através da técnica de cavity ring down, aplicada a longas distâncias. Foi aqui que deste os primeiros passos nesta área da sensorização distribuída? De onde é que surgiu esta ideia para este trabalho? Sim, para começar, eu acho que é importante salientar este aspecto. A área da sensorização distribuída faz parte do legado do nosso grupo há muitos anos, mas de facto ao longo da minha investigação, do meu trabalho de investigação, surgiu esta oportunidade de trabalhar com esta técnica e aplicá-la, porque é uma técnica o cavity ring down é muito conhecido na área da espectroscopia e até pela sua elevada sensibilidade. E então decidimos trabalhar nesta técnica, mas aplicá-la à área dos sensores. Esta técnica nós podíamos utilizá-la em modo de sensorização remota, mas pontual. Rapidamente descobrimos que
podíamos utilizar a fibra óptica não só como um guia de onda de luz, mas utilizar em toda a sua extensão como um sensor distribuído, ou seja, usar a interação da luz com o meio envolvente. Depois rapidamente surgiu, entramos na área da sensorização distribuída, onde atualmente trabalhamos com a sensorização acústica distribuída, por exemplo, aplicada aos cabos submarinos, e muito recentemente entramos na área da monitorização da variação dos estados de polarização da luz, também na área da sensorização distribuída. E agora vamos ao detalhe, que é, Orlando, eu vou pedir-te que expliques como é que funciona a sensorização distribuída e, no caso, este trabalho que estão a realizar com os cabos submarinos, em particular na Ilha da Madeira, o que trabalho é que estão a fazer? Pronto, a fibra óptica, no fundo, é um guia de onda em que a luz viaja dentro da fibra, e o que é que acontece? Acontece que tem defeitos ao longo da fibra e esses defeitos são refletidos. No início eram usados para medir as perdas, eram usados para medir outros parâmetros. No entanto, quando começamos a utilizar não só a intensidade da luz, mas também a fase, percebeu-se que a luz tinha mais informação. E essa informação permitiu verificar que era muito sensível para sensores de vibração. E aí surge logo o microfone. O que é que acontece? Tive um aluno de doutoramento que quis fazer trabalho nesta área e esteve em Espanha durante 2 anos a trabalhar no chamado DAS, que é Distributed Acoustic Sensing, em que, quando finalizou, ficou por lá e desenvolveu um protótipo. Na altura, eles têm, como vivem em Madrid, não têm cabos submarinos em Madrid, perguntou-nos, e sabia que havia na Madeira, nos Açores, há vários sítios, e surgiu a oportunidade de fazermos uma experiência usando o sistema deles na Madeira. E estivemos lá durante meio ano, salvo erro, tiramos dados e observamos microsismos, sismos. O mais interessante foi até a detecção de um sismo na China, ou seja, conseguimos detectar através dessa tecnologia. Mas o interesse neste momento do DAS é importante, não é a detecção de microsismos. E o interesse é tentar detectar o mínimo de valor que podemos medir. Porquê? Porque são esses microsismos que podem gerar os tsunamis. Porque o tsunami começa a surgir de um grande sismo, mas é preciso ver que depois do sismo começa a haver ali microsismo para se dar esse acesso. E começamos a trabalhar e depois surgiram os projetos como o Submerse, o MODAS, e neste momento também estão, e este ano o Observa, que é um projeto entre a Marinha e o INESC-TEC, no qual estamos nós, a parte da fotônica, e da inteligência artificial, o Ricardo Sousa. Eu vou pedir-te, Susana, que contes o que é que estão a fazer nestes projetos, no Submerse, no MODAS, também no Observa. Sim. Que trabalho é que está a ser desenvolvido? Eu vou complementar o que o Orlando disse sobre a monitorização que fizemos na Madeira, porque, entretanto, com o nosso colega de Espanha, o equipamento foi retirado, mas depois, entretanto, apareceu o projeto do Submerse e lá estamos nós na Madeira outra vez, com outro equipamento, e está atualmente a monitorizar o cabo submarino que lá está, que é um cabo utilizado, que é o Geolab, que é especificamente utilizado só para investigação. E está a tirar excelentes resultados. Trabalhamos em parceria com o Instituto Dom Luís em Lisboa, que tratam da parte da análise de dados especificamente para a monitorização dos sismos, em conjunto com o IPMA também, e também a parte dos animais marinhos, dos cetáceos, da localização e, portanto, nessa área. Entretanto, surgiu o projeto MODAS, que é um projeto FCT, e fomos parar aos Açores. Monitorizar um cabo submarino entre a ilha do Faial e as Flores.
Também foi um projeto muito interessante, recolhemos lá uma enorme quantidade de dados também, que neste momento está a ser estudado, também precisamente no mesmo propósito, monitorização, detecção de sismos, sempre em parceria. E é muito importante dizer que este tipo de projetos são multidisciplinares. Nós não conseguimos de forma alguma fazer isto isolados numa única área. Nós precisamos dos nossos colegas do IPMA, dos nossos colegas da Geofísica, estamos nós, precisamos dos nossos colegas cá da Biologia, os nossos colegas internamente da Inteligência Artificial, que são fundamentais, e são projetos de muito sucesso. Atualmente o Observa arrancou agora e é numa vertente diferente, com a Marinha para essencialmente vigilância de embarcações e fazer uma listagem sempre com recurso à sensorização distribuída e fazer o fingerprint de frequências e com isso sempre com a inteligência artificial associada. Pois com a quantidade de dados que recolhem, imagino que a inteligência artificial aí possa dar uma grande ajuda depois no tratamento dessa informação. Sim. Agora falando um bocadinho destes espaços, estamos aqui num dos vossos espaços de trabalho e há dias vocês mostravam-me ali um equipamento que faz a polarização da luz, acho que estou a dizer bem. Orlando, que tecnologia é esta e para que serve e em que medida também se relaciona com a sensorização distribuída? Ok, a polarização ela existe. Porquê? Porque a luz é uma onda eletromagnética. A luz, sendo uma onda eletromagnética, tem uma polarização. E ao viajar dentro da fibra óptica, ela vai rodar. Vai ter uma assinatura. Essa assinatura é muito importante, por exemplo, em telecomunicações. É por isso que podemos utilizar os próprios dados para sensorização. Há quem já lhe chama Sensing Communication. E o que é que acontece? Acontece que a polarização, quando o cabo é sujeito a um parâmetro externo, físico, temperatura, deformação, ela roda ainda mais. E permite que a diferença entre os estados de polarização são proporcionais ao parâmetro físico que nós mudamos. Qual é o interesse? O interesse é que podemos medir todo o cabo. Ou seja, neste caso, por exemplo, o submerso, temos o cabo de Sines a Fortaleza. E quando que o DAS só consegue medir cerca de 100 km. Por isso é que há muito interesse em utilizar nós chamamos SOP, que é State of Polarization, que é a nova área de estudo para sensorização distribuída. E já agora falando ainda também aqui do vosso espaço, como é que é um dia de trabalho aqui? Como é que descrevem um dia do vosso dia-a-dia aqui neste espaço? Neste e nos outros espaços que vocês têm também aqui na faculdade. Ok, eu posso falar mais no geral. Nós temos aqui 3 áreas distintas, não é? Além da sensorização distribuída, temos também os lasers de alta potência. Esses lasers de alta potência vamos utilizar sobretudo para transmissão de energia e conversão para energia elétrica. Nós chamamos Wireless Optical Power. É de facto um projeto da ESA, um projeto europeu, que é do interesse de tentar realimentar os satélites. A outra área que nós temos é também a parte da polarização, que estamos agora a começar a trabalhar com filmes finos para controlar a polarização. E podemos pensar que, através da polarização, podemos medir outros parâmetros. Quais, por exemplo? Querem dar alguns exemplos? Podemos medir variações externas de, por exemplo, vibrações, essencialmente vibrações, não é? De algum fenómeno, de alguma perturbação que atue na fibra óptica. A polarização da luz vai variar naquele instante e naquela secção. E nós vamos poder
com a ajuda da análise de dados, poder perceber o que é que se passa, o que é que se passou ali pontualmente, e identificar. Eu acho que a parte mais difícil é identificar o tipo de perturbação, para depois fazermos o tal fingerprint que eu tinha falado e saber discriminar todos os eventos que se podem eventualmente detectar ao longo de uma fibra óptica. Essa recolha de dados permite-vos, por exemplo, estabelecer padrões e antecipar eventuais acontecimentos? Por exemplo, um dos grandes objetivos do projeto Submerso é precisamente isso, é identificar aqueles microsismos que o Orlando estava a falar, para prever o aparecimento de um tsunami. Isso requer computação bastante potente, que ainda estamos longe provavelmente de alcançar, mas estão os centros de investigação em todo o mundo muito interessados em trabalhar nestas áreas, incluindo nós, para realmente chegar a esse early warning de eventos que são potencialmente devastadores para o ser humano. Portanto, mas essencialmente essa é de grande interesse e em vários projetos, nomeadamente europeus. O tsunami começa com uma pequena onda e o interesse é descobrir quando é que ela começa, porque a partir do momento que começa a criar e aumentar o tamanho, depois depende da localização, quando chega à Terra, não haver um apoio por parte, por exemplo, a nível civil, para tirar as pessoas da zona. E isso é muito importante. Ou, por exemplo, um dos grandes problemas dos tsunamis, por exemplo, é a parte de eletricidade. É preferível desligar a eletricidade para, por exemplo, não haver incêndios. E isso é muito importante, descobrir onde é que se gera a primeira onda que vai gerar o tsunami. Por isso é que a polarização, como podemos medir todo o cabo, é muito importante saber, olha, surgiu aqui a 500 km ou a 100 km, e a partir daí podemos avisar, não é? O apoio, olha, vai surgir um tsunami, é importante criar as condições para que a onda vai passar, mas que se possa proteger de alguma forma a população. Não é? Para além desta área relacionada com a detecção da atividade sísmica, que outras áreas ou setores podem beneficiar destas tecnologias que vocês trabalham? Temos várias áreas de atuação. Neste momento nós temos um projeto muito interessante. Bem, nós estamos suspeitos a falar disto porque realmente gostamos muito desta área e do que fazemos. Temos um projeto muito interessante com a REN, que consiste na monitorização dos embates das aves nos cabos de alta tensão. E nos cabos de alta tensão existe a chamada linha de guarda. Sim. Ou cabo de guarda, por onde passa a fibra óptica. E podemos precisamente monitorizar esse cabo de guarda, que vai ser sensível ao meio externo. E dessa forma poder não prever, porque o embate das aves vai ocorrer de qualquer das formas, mas em termos da biodiversidade é muito importante monitorizar as aves que se perdem, poder fazer o controle, não é? Das aves e das suas diferentes espécies. Por exemplo, quando caem, aonde caem, claro que aqui a sensorização distribuída nunca pode, ou quase nunca pode trabalhar sozinha. Por exemplo, nós aqui vamos ter o apoio da parte visual, temos que instalar câmaras para depois podermos fazer o matching daquilo que vemos com o que os dados nos transmitem, certo, para podermos dizer, por exemplo, mais à frente, quando tivermos um sistema de inteligência artificial bem elaborada, bem desenvolvida, dizer o pássaro de determinada espécie caiu naquele ponto, podem ir lá buscar, porque é muito importante os colegas destas áreas irem buscar os pássaros que caíram naquele para estudo, naquele local. Por exemplo, esse é um dos projetos muito interessante,
Podemos, portanto, monitorizar ao nível da biodiversidade, por exemplo, estudar, e nesse âmbito, por exemplo, o estudo das rotas migratórias, por exemplo. Temos agora também um projeto que vai arrancar com a DS Telecom, que é precisamente monitorizar a rede deles de telecomunicações. É uma rede terrestre, por isso, e vamos monitorizar estava a faltar a palavra, manutenção das infraestruturas, por exemplo, dos cabos, dos postes, por exemplo, quando tem uma queda de uma árvore em cima de um poste, de um cabo e que o estraga, saber aonde ocorreu, irmos lá, porque é óbvio que eles sabem que ocorreu uma falha em determinado local, mas não sabem porquê. E nós poderemos identificar, porque o próprio sistema de sensorização distribuída permite identificar, por exemplo, que estava ali um poste e, portanto, todos X em X metros há postes e que foi próximo de um poste A ou poste B e por aí fora. Podemos também usar em conjunto com a Marinha para vigilância, para monitorização da vigilância e monitorização de embarcações e... Existem outras áreas, por exemplo, a ferrovia, a contagem de carros nas autoestradas, contagem de pessoas, por exemplo, nas pontes, a intrusão, a parte... E uma das áreas também muito importante que nós já demonstramos, mas é prematuro, é de facto medir o campo magnético. E isso vai permitir no futuro abrir caminhos a novas áreas, okay? E acho que aí é muito importante, mas neste momento cabos submarinos é o que está na moda, por isso temos o MODAS e temos o submerso, o observa. Pronto, e acho que temos que explorar a parte do mar. Temos muito mar, é preciso vigilância, é preciso controlar o mar, contar os barcos, quais são os barcos que andam por aí, e temos muito trabalho mesmo com inteligência artificial. E há outra coisa que é muito importante, muitas pessoas podem esquecer, esta tecnologia ainda não se consegue medir em tempo real. Nós gravamos e depois é preciso fazer processamento de sinal. Ainda é preciso dar o salto, que é estarmos a medir, e aí através de machine learning, de inteligência artificial, detectar logo, avisar, esta informação interessa, não interessa, é apagada. Porque são muitos terahertz, terabytes, só para vocês terem noção, a nossa responsabilidade no submerso é ter um storage de 2 petabytes no Ineste só para guardar dados. É muita informação. E temos que apagar dados, porque durante o projeto todo não cabe lá a quantidade de dados na totalidade, por isso está disponível por 3 meses e os parceiros devem retirar aquilo que lhes interessa e sabem que ao fim de 3 meses os dados são apagados, por exemplo. É uma das limitações, por exemplo, atualmente. E em termos, lá está, o que o Orlando estava a dizer vai ao encontro do que eu disse sobre o early warning. Isto deste aviso antes de acontecer, esta tecnologia permite, mas é preciso depois a computação necessária para haver uma análise muito rápida, para depois podermos fazer o aviso igualmente muito rápido às autoridades civis, não é? E agora eu quero perguntar-vos sobre o futuro, que o Orlando falava das portas que se podem abrir agora com a evolução desta tecnologia. Se pensarmos num horizonte de 10, 15 anos, como é que vocês olham para o desenvolvimento deste trabalho que estão a fazer? No meu caso, é preciso ver que existem vários tipos de sensores, mas o futuro da fibra óptica de facto, é a medição distribuída, porque só utilizamos a fibra óptica, não é preciso pôr filmes finos, não é preciso escrever lá nada. E isso é uma grande vantagem. No entanto, temos que explorar parâmetros que queremos medir, desenvolver fibras para aumentar a sensibilidade e, sobretudo, no caso, por exemplo, da distribuição do DAS, não é? É muito importante o aumento da distância. Neste momento,
estamos nos 120 km, mas um cabo submarino pode ter 2.000, pode ter 3.000, tem centenas de quilómetros, ou milhares de quilómetros, como temos o caso de Sines, não é? Fortaleza, E Fortaleza, e o interesse era medirmos tudo. Por isso ainda há muito trabalho para fazer nesta área que pretendemos continuar e que seja frutífero ainda por muitos, muitos anos. Até porque consideramos que é mesmo o futuro. Sim. Muito obrigada a ambos. Obrigada. Hoje ficamos a saber mais sobre o trabalho desenvolvido na área da fotónica, nomeadamente o que é e como funciona a sensorização distribuída. Voltamos no próximo episódio a partir de mais uma infraestrutura de investigação do INESC-TEC. Contamos convosco nesta jornada. O INESC-TEC Science Beats é um podcast coordenado pelo INESC-TEC e produzido em colaboração com a Engenharia Rádio.